contribuições. Obrigada, professor. E convidamos agora o professor Rodrigo Suzana Guimarães. Ele é diretor da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC e abordará os conceitos de indisciplina e atos infracionais. Professor Rodrigo, bem-vindo. A palavra é com você. Bom dia a todos. É com muita honra que recebi o convite para participar deste maravilhoso evento. Cumprimento a todos os participantes dessa mesa virtual, a pessoa da professora Graziela, quem me fez o convite. Cumprimento a todos os demais presentes, gestores escolares, professores, que estão nos prestigiando numa manhã de sábado, mas cientes da importância dos temas que são aqui discutidos. Eu fui convidado para falar sobre atos disciplinares e atos infracionais. Antes de ser gestor de uma faculdade, eu sou professor como o professor Anderson, como todos vocês, sou professor de Direito Penal e de Processo Penal há quase 30 anos. O direito penal, desde a época do meu estágio na universidade, ele passou a ser parte de minha vida. E, como parte de minha vida, eu tenho percebido que nós estamos vivendo em uma sociedade absolutamente adoecida e extremamente violenta. E essa violência, ela sofreu uma escalada um pouco descontrolada, principalmente a partir da pandemia, a partir de 2020, aquele recolhimento, aquele isolamento, o afastamento das pessoas que muitos acreditavam que seriam importantes naquele momento para podermos crescer, amadurecer, construirmos uma sociedade melhor, na minha opinião, levou o ser humano a apresentar tudo aquilo que havia de pior guardado dentro dele mesmo. Por isso, nós hoje vivemos acuados. Nossas casas parecem mais um campo de concentração, parece mais Auschwitz, com muros altos, com cortinas, cerca eletrificada, porque temos medo de sair à rua, temos medo dessa violência que cada dia mais nos assola. O direito penal, ele é extremamente popular hoje na nossa sociedade. Podem perceber que no almoço de domingo tem aquela tradicional macarronada, o frango assado e direito penal. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal que é mais popular do que Silvio Santos já foi na sua fase auge da carreira. Por quê? Porque todos nós estamos com medo. Agora, quando o aluno chega lá no segundo período do curso de Direito, todo motivado, cheio de expectativas em relação ao estudo do direito penal, eu questiono sempre a cada um deles: para que serve o direito penal? Ou, em outras palavras, o direito penal serve para alguma coisa? E eu pergunto por quê. Ao invés de trabalhar nas políticas públicas que são essenciais para o combate à criminalidade, o poder público muitas vezes vende a falsa ilusão, o falso discurso de que nós vamos solucionar todos os nossos problemas por meio deste direito penal. Podem perceber que, principalmente do início dos anos 90 para cá, a cada dia nós temos novas leis, nós temos leis mais severas, e vamos tirar aquela pecha de que o nosso direito penal é frouxo, de que o nosso direito penal ele favorece a impunidade. As estruturas do Estado de persecução penal até podem favorecer a impunidade, mas o nosso direito penal ele traz tudo aquilo que é necessário, efetivamente, para o controle social a que ele pretende. Agora, nós temos que ter em mente que o direito penal, há muito tempo, ele perdeu uma função que eu poderia falar para vocês de prevenção à prática de crimes. Se nós fizermos uma autoanálise, nós vamos perceber que cada um de nós já cometeu ilícitos penais e cometeu ilícitos penais sem um temor de uma possível punição, de uma possível imposição de uma sanção penal. Há muito, o direito penal perdeu sua função preventiva. As pessoas não deixam mais de praticar crimes por causa do nosso direito penal. O direito penal teria uma função retributiva, pagar com o mal que aquela pessoa fez para a sociedade, de certa forma, naquele
naquele âmbito restrito das pessoas que foram vítimas de uma infração penal, isso pode até acontecer. Mas, fundamentalmente, e por mais piegas que possa parecer o discurso, o direito penal, e isso serve para o direito penal brasileiro, ele tem fundamentalmente uma função reeducadora, uma função ressocializadora. O nosso sistema prisional hoje, ele não é apto a cumprir essa função ressocializadora, apesar de termos diversas experiências no direito brasileiro extremamente exitosas, em que sistemas prisionais conseguem efetivamente trazer de volta aquele criminoso para o convívio social. No nosso entorno, aqui de Belo Horizonte, nós temos várias APACs, a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, hoje geridas pelo Estado, e que são sistemas prisionais em que, fundamentalmente, é observada a lei de execução penal, e, por isso, nós conseguimos índices superiores a 90% de ressocialização, de reinserção de um criminoso no meio social, o que não acontece com o sistema prisional tradicional. Por que eu estou dizendo isso? Se o direito penal ele tem fundamentalmente uma função reeducadora, esse direito penal ele acaba atuando a prática da infração penal. O direito penal ele não serve mais como um instrumento de controle social. Ele serve, depois da prática do crime, para poder, por meio de todo o sistema de persecução daquele crime, conseguir trazer aquele criminoso de volta para um convívio pacífico no meio social. Por isso, o direito penal ele não cuida de todas as relações sociais. O direito penal, dentro do ordenamento jurídico, imagine que aqui eu tenho o ordenamento jurídico de um país, o direito penal ele vai cuidar de pequenos fragmentos desse ordenamento jurídico, porque deveria atuar tão somente diante das mais graves ofensas aos mais importantes bens de uma sociedade. A partir dessa concepção de proteção a bens que nos são extremamente caros, o direito penal constrói as suas normas jurídicas essas que devem ser aplicadas normalmente após a prática do ilícito penal para poder trazer aquela pessoa de volta ao convívio social. Na ótica de ser um instrumento reeducador, a Constituição da República, ao tratar de algumas regras importantes do direito penal, estabeleceu uma que é extremamente importante para a nossa sociedade, está lá no artigo 228 da Constituição. São penalmente irresponsáveis, eu vou usar a expressão irresponsáveis, a Constituição usa uma expressão técnica de imputabilidade, são penalmente inimputáveis, irresponsáveis, os menores de 18 anos, ficando esses menores de 18 anos sujeitos a uma legislação específica. Por quê? Porque tanto medicina quanto a psicologia trabalharam lá em 1940, quando foi estabelecida a idade penal aos 18 anos, para demonstrar que, por ser a fase da formação da identidade do ser humano, aquela pessoa que ainda está no percurso da sua adolescência, ela não deve ser reeducada, porque ela ainda não foi educada. Nós precisamos tratar aquela pessoa que está na fase da construção da sua personalidade de uma forma diferente daquele que já superou essa fase e, mesmo assim, deveria ter sido educado, não foi e agora deve ser reeducado. De forma correta ou não, a Constituição da República adotou um critério meramente biológico. Quando você completa 18 anos de idade, como que no passe de mágica, você adquire a sua responsabilidade penal. Até então, você é irresponsável penalmente, o que não quer dizer que você também não esteja sujeito a determinações próprias do direito penal, porque a própria Constituição da República dispõe que este menor de 18 anos estará sujeito a uma legislação específica. Essa legislação específica é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei de 1990, Lei 8.069 de 1990. E esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não só constrói todo um arcabouço legal de proteção, de acolhimento, de educação a essa criança e adolescente, de proteção efetivamente ao menor de 18 anos, como também estabelece
um sistema de controle por meio da sua educação diante da prática de condutas tidas como contrárias ao nosso direito penal. O Estatuto, ele faz primeiramente uma distinção entre crianças e adolescentes. São crianças aquelas pessoas até os 12 anos incompletos, o adolescente dos 12 anos até os 18 anos incompletos. Sabemos muito bem, abrindo um pequeno parênteses, que é um forte movimento na sociedade brasileira para a redução da idade penal. A proposta de emenda à Constituição, que está mais adiantada, reduz a idade penal de 18 para 16 anos. Dois aspectos importantes. A primeira delas, eu entendo que essa proposta de emenda é inconstitucional, porque, como garantia fundamental, a idade ela não pode ser modificada, a idade penal não pode ser modificada nem por emenda à Constituição. Eu posso até ampliar a idade penal, mesmo porque, tanto para a medicina como para a psicologia, hoje a adolescência se estende até, em média, os 25 anos de idade. Mas eu não poderia reduzir a idade penal. E segundo, porque seria um forte tiro no pé da própria sociedade brasileira. Se aquela pessoa ainda está na fase da construção da sua identidade, eu vou pegar essa pessoa com 16 anos de idade e jogar dentro desse sistema prisional que nós temos aqui hoje, nós vamos estar, na verdade, fomentando a criminalidade. Certa vez, trabalhando com os meus alunos a questão da idade penal, eu encontrei uma charge muito, muito bacana de duas crianças sentadas num banco dentro de uma cela, a grade da porta, assim, da cela ao fundo, e uma pessoa do meu tamanho, não dá para ver, mas eu sou muito grande, eu tenho 2 metros de altura, uma pessoa do meu tamanho, com a mão em cima do ombro de uma delas, só aparecia da cintura para baixo, e um menino comentando com o outro, aqui pelo menos nós temos professor. É exatamente desta forma que ocorrerá caso nós busquemos esses menores e os coloquemos dentro do sistema prisional. Eles vão ser educados para a criminalidade. Por isso, o ECA, ao estabelecer essa distinção entre criança e adolescente, o fez com forte propósito. As crianças, elas estão sujeitas sempre a um sistema de acolhimento, a um sistema de proteção. O adolescente, então a partir dos 12 anos de idade e até os 18, caso ele venha a infringir determinações do nosso direito penal, ele estará sujeito a um processo próprio de educação, que seria por meio da aplicação das chamadas medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas, elas são destinadas aos adolescentes que tiverem praticado o chamado ato infracional. O que seria o ato infracional? Já sabemos que são penalmente irresponsáveis os menores de 18 anos. Em outras palavras, o menor de 18 anos não comete crime, não comete contravenção penal. O direito penal, ao construir a concepção de crime, ele estabelece, por meio de normas penais incriminadoras, condutas proibidas, ofensivas aos bens jurídicos, que são passíveis de pena. Fundamentalmente, e de uma forma o mais didática possível, o menor infrator, ele realiza aquela conduta proibida, mas, em razão da sua idade, ele não estará sujeito à sanção penal prevista por ela. No lugar dessa sanção penal, nós entramos com as medidas socioeducativas. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabeleceu quais são os atos infracionais. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez? Ele equiparou as condutas praticadas pelos menores infratores, que não estão sujeitos a sanções penais, aos crimes previstos na legislação penal brasileira. É como se eu dissesse para os senhores, nós temos o ato infracional equivalente ao crime de homicídio previsto no Código Penal. Nós temos o ato infracional equivalente ao crime de furto, ao crime de roubo, ao crime de estupro, ao crime de estelionato, ao crime de extorsão,
ao crime de tráfico de drogas, de posse para o uso de drogas. Então, todas as vezes que nós quisermos identificar a conduta de um adolescente como ato infracional, nós temos que ir ao Código Penal brasileiro, ou toda a legislação que veio após o Código Penal. Nós temos uma legislação chamada legislação extravagante ao Código. Na verdade, nós temos muito mais crimes e penas previstas fora do Código Penal do que no próprio Código Penal brasileiro, e lá na legislação penal identificar aquela conduta e, consequentemente, a qual crime aquela conduta corresponde. Então, todas as vezes que nós falarmos em atos infracionais, nós estamos falando em condutas normatizadas como crimes na legislação penal brasileira, mas que, em razão da idade daquele que praticou a conduta, não gerará como consequência jurídica lógica a aplicação da pena, gerará a aplicação de uma medida socioeducativa. Essas medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e vão desde a simples advertência pela autoridade judiciária até a internação em estabelecimento específico. Esses estabelecimentos específicos são nossas antigas FEBEMs. Hoje são os centros socioeducativos no estado de São Paulo, a chamada Fundação Casa. Os centros socioeducativos são a Fundação Casa, que em Minas Gerais ainda são chamados de centros socioeducativos. O grande problema que eu vejo nas medidas socioeducativas, ou os grandes problemas que eu vejo, são que nós mudamos o nome de FEBEM para Centro Socioeducativo, mas não mudamos a cultura, não mudamos a estrutura e muitas vezes não mudamos as pessoas. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Polícia Militar, quando a Polícia Militar mudou o nome do batalhão de choque para batalhão Rotan. O choque não estava funcionando bem, o batalhão de choque era tido como um batalhão composto por militares muito violentos. O que nós vamos fazer? Vamos mudar o nome para batalhão Rotan. Mas as pessoas continuaram as mesmas, as metodologias continuaram as mesmas. É o que acontece hoje com os centros socioeducativos. Mudamos o nome, mas não mudamos a estrutura e não mudamos as metodologias para a aplicação das medidas socioeducativas. Uma outra questão é que a internação, como mais grave das medidas socioeducativas e, consequentemente, aplicável para os atos infracionais mais graves, homicídio, estupro, extorsão, roubo, tráfico, ela pode durar, no máximo, 3 anos. E só pode ser executada até que aquele adolescente complete 21 anos de idade. Então, imagine que aquele adolescente tenha cometido o ato infracional às vésperas de completar 18 anos, até que o judiciário atue e aplique a medida socioeducativa, já está com seus 19, ele vai ser internado e vai ficar até os 21. Não há tempo suficiente para que eu possa educar aquele adolescente para colocar de volta ao convívio social. A grande chance é de que esse adolescente, ao sair do centro de internação, ele volte e venha agora, já maior de idade, a praticar ilícitos penais. Então, ao invés de ficarmos nesse debate pela redução da idade penal, eu cheguei a afirmar para vocês, a sociedade brasileira, de forma maciça, apoia a redução da idade penal. 92% dos brasileiros, segundo pesquisas, apoiam a redução da idade penal. Nós deveríamos trabalhar com as medidas socioeducativas. Vamos aumentar o tempo de cumprimento, vamos aumentar a idade para o cumprimento. Se hoje a adolescência vai até por volta dos 25, por que não manter a internação até por volta dos 25? Vamos estruturar os centros socioeducativos, vamos capacitar as pessoas que ali trabalham, vamos valorizar os profissionais que ali trabalham, como devemos valorizar os profissionais da educação. Da mesma forma, qualquer ato disciplinar que não configure ato infracional deve encontrar apoio em alguma norma jurídica. Eu tenho que ter norma jurídica que defina o que configura a infração disciplinar. Então, de um lado, eu tenho a norma jurídica que define o que são os atos infracionais, de outro, eu tenho que ter norma jurídica para definir o que são atos de indisciplina, meramente disciplina, que não configuram atos infracionais.
O fato é, quase tudo aquilo que vai ocorrer no ambiente escolar não configura ato infracional. Por quê? Porque eu preciso, efetivamente, encontrar respaldo na legislação penal brasileira, indicando que aquela conduta é uma conduta que mereça a aplicação da medida socioeducativa. Agora, para o gestor escolar, muitas vezes é difícil identificar a linha tênue entre a infração disciplinar e o ato infracional. Por isso, até mesmo antes de começarmos o evento, nós conversávamos aqui nessa sala virtual, e eu dizia, olha, há necessidade da Secretaria Estadual de Educação disponibilizar aos seus gestores o mínimo de apoio jurídico para, no momento em que acontecer uma conduta que possa ser caracterizada como ato infracional, aquele gestor ter condições de conversar, olha, o que eu faço? Isso aqui vai ser resolvido no âmbito da escola, isso aqui tem que chamar a polícia para apreender aquele menor e para que seja iniciada a persecução penal daquele ato infracional. Eu acho que é fundamental este apoio para que, diante da prática de um ato infracional, possa ser deflagrada a atuação da polícia e, consequentemente, posteriormente, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora, independentemente da atuação das escolas na repressão a esses atos infracionais, obviamente que as escolas precisam ter a estrutura necessária de segurança para que esses atos sejam da melhor forma possível coibidos. A punição pelo ato infracional, por si só, não é capaz de reduzir a prática de atos infracionais. É claro que um problema muito sério que o nosso direito penal enfrenta hoje, aqui no Brasil, é a impunidade. A impunidade, claro, ela estimula a criminalidade. Se eu pratico um crime, ou se eu sou adolescente e pratico um ato infracional e não sou devidamente responsabilizado, eu me sinto entusiasmado a praticar outro crime ou praticar outro ato infracional, e isso acaba virando uma bola de neve na minha vida. Eu viro um criminoso contumaz. E hoje, por incrível que pareça, apenas 1% dos crimes praticados no Brasil terminam em condenação criminal. O que é muito pouco. Mas a punição e, claro, a estrutura de segurança necessária montada dentro de uma escola para evitar a prática do ato infracional não são instrumentos capazes de reduzir a prática de atos infracionais, não são instrumentos capazes de reduzir a prática de ilícitos penais. Por isso, antes de começar a minha fala, eu estava observando a fala do professor Anderson, a fala da Patrícia, eu estava vendo como são importantes as políticas públicas, principalmente por meio desse programa de convivência democrática. São as políticas públicas os únicos instrumentos capazes, em qualquer sociedade no mundo, de combater criminalidade. E dentro das políticas públicas, a primeira é, necessariamente, a educação de qualidade. E quando eu vejo a apresentação desse programa, ou o início do desenvolvimento desse programa, o meu coração se enche de esperança de que, efetivamente, nós estamos tomando um rumo certo. Porque é por meio da educação que aquele hoje jovem, amanhã adulto, ele vai ter condições de ingressar no mercado de trabalho em melhores condições, vai ter empregabilidade ou trabalhabilidade, como se diz hoje. Consequentemente, melhor formado, ele vai ter condições de ter um melhor salário, uma melhor renda. Com a renda, ele vai ter condições de ter uma boa moradia, ele vai ter condições de ter um bom lazer, uma boa saúde. Ele vai ter condições, efetivamente, de ter uma boa educação. E eu acabo criando um círculo virtuoso esse, como o único caminho possível para a redução de criminalidade em qualquer país. Reforço, nós temos uma visão totalmente distorcida, contaminada do direito penal brasileiro. Direito penal não é instrumento de combate à criminalidade em nenhum canto do mundo.
O direito penal ele vai atuar depois, ele não consegue frear como mecanismo de controle social a prática dos ilícitos penais. Basta observarmos que, em 1990, no mesmo ano de entrada em vigência do ECA, nós criamos também uma lei chamada Lei dos Crimes Hediondos. É a Lei 8.072, muito próxima na numeração do ECA. Essa Lei dos Crimes Hediondos, ela elencou como crime hediondo e, consequentemente, passível de uma sanção mais severa e de um tratamento jurídico penal muito mais extremado do que os outros crimes, fundamentalmente crimes violentos. O homicídio qualificado, o estupro, o roubo, crime de explosão, terrorismo, tortura, tráfico. Nós temos ali uma relação de crimes considerados crimes hediondos, outros equiparados aos crimes hediondos, lá em 1990. Vamos fazer um estudo do que aconteceu com essa criminalidade violenta da Lei dos Crimes Hediondos de 1990 até 2023, e nós vamos observar que a lei não serviu para absolutamente nada. Porque, paralelamente à vigência da lei, a sociedade brasileira esteve cada vez mais órfã das políticas públicas necessárias para o combate a esta criminalidade. Grazi, eu não tenho ideia de quanto tempo eu tenho ainda. Já estamos caminhando para o fim, professor Rodrigo. Então eu vou parar por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi uma grande